Olá, bem-vindos ao podcast da Randstad Portugal. Hoje estamos no 17º episódio e vamos falar sobre o diploma é tudo, novas formas de elevar o grau académico, com a nossa colega Luísa Pinho. Luísa, bem-vinda ao nosso podcast. Olá, obrigada aos dois pelo convite, André e Helena. Luísa, nós temos aqui uma espécie de regra base do nosso podcast e costumamos fazer aqui uma pequena brincadeira com os nossos convidados e para iniciar e também para que as pessoas que nos ouvem te consigam conhecer um bocadinho melhor, gostava que falasses sobre ti, as tuas experiências profissionais, sem faltar sempre um fun fact, ou seja, algo que te caracteriza, alguma coisa que ninguém saiba sobre ti, para depois darmos seguimento então à nossa conversa. Ok, muito bem. Então, meu nome é Luísa Pinho, nascida na década de 80 e na Randstad assumo as áreas de Sales and Marketing e Finance e HR na Professionals, portanto na área de recrutamento especializado da Randstad. Sou formada em Psicologia e tenho uma pós-graduação em Gestão de Pessoas. Como hoje vamos falar aqui sobre o diploma, posso avançar também que depois possuo diversas formações e certificações no âmbito da gestão, assessment centers, validação de competências pessoais e profissionais, portanto, tudo aqui formações orientadas para aquilo que é o meu percurso e a minha experiência profissional. Esta formação em Psicologia, pela necessidade gritante e urgente em perceber mais e melhor o que me rodeava, fascinava-me e fascina-me ainda muito a neurociência e a explicação lógica, ou nem tanto assim tão lógica, mas até científica para alguns comportamentos, assim como a relação causa e efeito nos comportamentos e relações nas pessoas. Recursos humanos nunca esteve no meu horizonte. Aliás, quando estou a meio da faculdade e vítima de um processo de headhunting para mudar de emprego, o meu primeiro contacto com o Executive Search, na realidade, teria uns 19, 20 anos, a diretora de recursos humanos de uma cadeia de lojas onde estava a trabalhar, no momento em que me despedi, disse-me: Luísa, não te despeças, não saias, estás a estudar Psicologia, vejo um futuro para ti aqui na empresa, a representares o Norte como uma figura de recursos humanos. E na altura eu sorri e disse: obrigada, mas recursos humanos não é seguramente o meu caminho. E bem, aqui estou eu, conto já com 14 anos de experiência nos recursos humanos, mais concretamente em consultoria de RH e no âmbito do recrutamento especializado. Diria que afinal esta é a minha praia, sempre foi o que gostei de fazer, conhecer novas realidades profissionais e no fundo que aquilo que eu faço é tentar identificar no mercado profissionais que façam um match com as necessidades das empresas a nível de recurso humano e também o oposto, não é? Conhecer perfis e conhecer profissionais que estejam ativos no mercado numa busca de uma nova colocação, de um novo desafio, e encontrar para eles o desafio ou a colocação que seja mais suitable, não é? Que faça efetivamente o match. É sem dúvida a área mais prazerosa. Há quem diga: ui, consultoria há 14 anos, como é que isso é possível? Eu não imagino outra realidade que não seja essa, portanto... falando assim rapidamente sobre mim, seriam estes os pontos que eu colocaria. Ok. E um fun fact, consideras que esse fosse o teu fun fact ou existe mais alguma coisa que nós possamos ficar a saber? Ora bem, existe muita coisa. Agora, este podcast eu sei que tem imenso sucesso e está imensa gente a ouvir. Deixaria para mais tarde, mas agora, neste âmbito um pouco mais profissional, eu diria este, que foi a minha rejeição completa e absurda na altura aos recursos humanos, porque teria sido, sem dúvida, uma experiência muito, muito interessante. Muito bem. Luís, então, dentro do tema de hoje, eu pedi-te para falares um pouco com maior detalhe sobre o teu percurso académico e principais aprendizagens ao longo da jornada. Enfim, o porquê das tuas seleções, de cursos, as aprendizagens e, se calhar, aquilo que possa ter ficado um pouco mais aquém ou expectativas um bocado defraudadas dentro do teu percurso académico. Queres comentar connosco? Sim, olha, a formação na altura em Psicologia, eu diria que se fosse hoje faria diferente, teria se
calhar teria ido mais às aulas, teria aproveitado um pouco mais, porque acho que na altura ainda era muito miúda e pensava que bastava estudar na altura para as frequências e tinha toda a informação, mas não, a faculdade e as formações não são isso, são muito mais do que isso, são contacto com os pares, com os professores, com as experiências e, portanto, eu diria que na faculdade esse ponto ficou-me a faltar. Portanto, concluí com sucesso, mas a saber, à data de hoje, que ficou ali uma fatia por explorar e, para mim, a fatia mais interessante. Depois, derivado daquilo que foi vindo a ser o meu percurso profissional, portanto, como eu referi, sempre na área dos recursos humanos, fui sentindo a necessidade de fazer algumas especializações nesse âmbito. Pós-graduação em gestão de pessoas, onde efetivamente toquei aqui várias áreas que até podem não estar completamente associadas depois ao meu dia-a-dia em consultoria, mas que me ajudam na validação de determinados perfis, a entrar um pouco mais a fundo no mundo do desenvolvimento de recursos humanos, e depois para a validação de competências, porque no momento de uma entrevista, nós conseguirmos assegurar que aquele é o melhor asset para o projeto do nosso cliente, numa entrevista às vezes é muito curto e, portanto, o que eu tenho vindo a fazer e faço de uma forma muito contínua nestes últimos anos é encontrar ferramentas e metodologias que me ajudem a minimizar o impacto ou o possível risco de uma seleção que não seja a mais adequada, quer para o projeto cliente, quer para o próprio candidato, que por vezes pode estar a entrar num projeto que não seja o projeto que lhe vai fazer mais feliz ou que lhe dará o percurso, o crescimento que ele ambiciona. Portanto, tenho tentado colmatar essas questões com diversas formações, escolhidas de forma muito cirúrgica, e depois ouço imenso, né? Podcasts também, leio muito para tentar estar atualizada. Ok. Luísa, para quem nos ouve e pegando aqui naquilo que tu estavas a dizer, ou seja, no contexto de universidade versus formações adicionais que possam existir e complementar, tu consideras que iniciar através da universidade ou ter esta base de estudo continua a ser uma mais-valia? Qual é a tua opinião sobre este percurso ou este caminho inicial que deve ser feito? Eu diria que, antes de mais, importa fazermos sempre a distinção funcional, não é? Se estamos a falar de qual é que é a nossa ambição em termos de funções, porque, por vezes, um curso técnico pode se sobrepor a um curso na faculdade, mas eu diria que, em termos gerais, a universidade, enquanto contributo para o crescimento pessoal e profissional das pessoas, é sempre uma mais-valia. No entanto, também importa referir a importância de aferirmos se o conhecimento do candidato, falando aqui já na ótica de candidato à procura de colocação, não é? Que é no fundo também o tema, portanto importa aferir se o conhecimento do candidato está adequado à experiência que ele teve, porque ter um curso não é sinónimo imediato de saber. Portanto, se falarmos de um candidato que tem uma boa formação, mas que, entretanto, tem um déficit a nível de comunicação, oral e escrita, aí o curso, ou o diploma, ou a especialização não vai apresentar qualquer valor acrescentado, não vai diferenciar. Isto porque, infelizmente, é comum cruzarmos com malta que estudou e que tem um bom background académico, mas que depois tem estas lacunas que são essenciais e críticas para o mercado de trabalho. Portanto, eu diria que sim, a universidade é sempre um bom contributo, mas há outras questões que se acabam por sobrepor à mesma, portanto, é sempre o ponto de interrogação que fica nesta área, não é? Olha, Luís, então e que mais opções, do teu ponto de vista, achas que podem potenciar o currículo de uma pessoa, de uma forma geral, sendo já colaborador ou candidato? Achas que são cursos, são workshops ou então é mais experiência profissional? Bem, mais uma vez, fazendo aqui a distinção entre aquilo que é um perfil sénior ou um perfil júnior, não é? Porque acaba por ser diferente. Mas assumindo que falamos de um recém-licenciado, um perfil mais júnior à procura de uma colocação,
eu diria sempre que a experiência concreta que permite identificar competências em ações é sempre mais valorizada em todos os momentos. Portanto, diria que é a experiência profissional. Ou até indo para outro campo, mas que nos permite também enumerar competências pessoais, como experiências de voluntariado, ou de viagens sabáticas, que nos tiram da zona de conforto, ou experiência profissional, ainda que num âmbito fora daquilo que estamos a contratar, têm também a sua relevância, ou seja, perceber se aquele perfil, aquele candidato já se deparou com situações que determinam por si o exercício de determinada competência. Portanto, a experiência profissional sobrepõe-se sempre em casos em que não é possível aferirmos porque há ausência ainda de experiência profissional. Entramos noutros campos, mas eu acho que o importante é percebermos se a competência existe, se as competências estão trabalhadas e dinamizadas. E para essas pessoas que efetivamente não têm tanta experiência profissional ou não têm experiência profissional e que acabam agora a sua formação, que conselhos darias, se eventualmente alguém nos estiver a ouvir, que conselhos conseguirias dar neste momento para que conseguissem de alguma forma potenciar aqui algo em si ou no seu currículo para serem selecionados no mercado de trabalho, para a entrada no mercado de trabalho? Certo. Eu diria que a network é muito importante e às vezes há a ideia errada de que mas eu não estou a trabalhar, não tenho networking. Há sempre um colega ou alguém da família que trabalha em determinada empresa e que nos pode apoiar. Não estou a falar aqui no fator C, Cunha, mas estou a falar em apresentar-nos um pouco mais aquilo que é o mundo de trabalho naquela empresa em concreto e ajudar-nos naquilo que é o primeiro passo que deve ser feito, que é a elaboração de uma lista target de empresas e de funções que para nós ou para aquele candidato tenha maior interesse. E esse ponto é muito importante e a network pode efetivamente ajudar, com outras ferramentas, naturalmente acesso à internet, o LinkedIn. Depois, o contacto com empresas de recrutamento reconhecidas e de referência no mercado que possam apoiar neste processo também de transição ou de entrada no mercado de trabalho, porque estas empresas, como é o exemplo também da Randstad, podem ajudar a aprimorar o currículo e a apoiar também nesse mesmo mapeamento da lista target de empresas. E depois, a importância, naturalmente, de investirem o máximo que consigam, e ouçam, assim, um grande alerta, o máximo que consigam em determinadas competências. E no dia de hoje, e seguramente a médio e longo prazo também, eu diria que as línguas dão sempre uma vantagem acrescida a qualquer candidato e em qualquer área. O domínio de mais do que um idioma é essencial, é crítico, é altamente diferenciador, e digo mais do que um, porque considero que o inglês já tem de estar sempre ali com um nível interessante, porque o inglês é sem dúvida um dado adquirido por grande parte dos empregadores. Os empregadores não compreendem que os candidatos, à data de hoje, não tenham já não digo excelente, mas que não tenham um bom nível de inglês. Por isso, o grande conselho que deixaria seria invistam em línguas, inglês, francês, alemão. Acho que é o investimento neste momento crítico para qualquer função, seja uma função de gestão, seja uma função de contacto comercial com mercados, seja uma função tecnológica, o inglês é crítico mesmo. Inglês e idealmente mais um idioma, não é? Luísa, pensando agora em perfis um pouco mais séniores, consideras que a meio do percurso profissional ainda faz sentido ou ainda é relevante pensar em formas de elevar o grau académico? Sim, sem dúvida, sempre. Eu diria que falamos até numa ótica de evolução. Devemos estabelecer metas e objetivos profissionais alinhados com o crescimento que pretendemos em termos setoriais e até mesmo hierárquicos. Por exemplo, quero gerir equipas, quero consolidar ou evoluir para uma vertente mais estratégica e de gestão, se calhar tiro um MBA em finanças ou um mestrado em Business Intelligence ou em gestão de pessoas, quero investir ou entrar ou experienciar o contacto com mercados externos,
se calhar, uma pós-graduação em relações internacionais ou o tal investimento em línguas que falávamos há pouco. Sem dúvida que um profissional que possua especialização ganha sempre maior destaque no mercado de trabalho, já que a pós-graduação, o mestrado ou o MBA permite que se mantenha atualizado sobre as principais tendências de mercado e permite também alargar as competências. Mais uma vez, as competências são mesmo muito, muito críticas, independentemente de toda a formação. Eu diria que essa tem que ser a palavra de ordem, e vocês falaram há pouco também num podcast com a Filipa sobre as soft skills, portanto é sempre um ponto muito importante. E depois também o contacto com esta evolução e este investimento para elevar o grau académico também nos vai permitir, por outro lado, mais uma vez, ampliar a rede de contactos. Estamos em contacto com profissionais de outras empresas, com outras realidades, e esta partilha é também muito, muito rica. Luísa, e a derradeira pergunta ou a curiosidade que nos fica aqui no ar depois da nossa conversa, ou no seguimento da nossa conversa: o diploma é de facto tudo? O que é que tu tens a dizer? É importante, mas não é claramente tudo. Em condições similares, as competências críticas, as competências pessoais têm sempre um valor acrescentado, mas o diploma é efetivamente importante, mas não é tudo. Num período como o que estamos a atravessar agora, e vamos continuar, em que o desemprego atinge várias pessoas, infelizmente, ter uma graduação ou uma especialização a par, isto aqui para fecho, a par de boas skills relacionais e comunicacionais, é estar à frente, estar um passo à frente na corrida por uma colocação profissional. Para recém-licenciados é sempre mais importante que para profissionais com mais experiência profissional, porque a experiência tem aqui um peso enorme. Mas eu diria que é importante, mas não é claramente tudo. Ok, e assim chegamos ao fim do 17º episódio. Obrigado, Luísa, pela excelente participação. Obrigada eu. Obrigado também a todos os que nos acompanham. Bem, resta-nos então agradecer e que continuar a acompanhar as nossas redes sociais da Randstad Portugal, e também que estejam atentos à novidade no WhatsApp do Everyday Hero com dicas semanais. Portanto, vejam no nosso site e inscrevam-se para receber novidades, e até para a semana. Até para a semana. Obrigada. Obrigada.